Gente, tabela da segunda divisão agora, o Cruzeiro tá aqui em 15º e o adversário do Cruzeiro tá aqui, ó, 20º, lanterninha. Domingo de manhã o Cruzeiro vai enfrentar o Brasil de Pelotas, é a chance do Cruzeiro, né? Elton Novaes na Toca da Raposa. Boa tarde, Elton, meu amigo, qual que é a boa aí na Toca? Boa tarde, Maurício. Boa tarde para todo mundo que está ligado com a gente. Olha só, por volta das 4 horas da tarde, o Cruzeiro começa aí o treinamento aqui na Toca da Raposa e o técnico Vanderlei Luxemburgo vai definir a equipe que vai enfrentar o Brasil de Pelotas no domingo, 11 horas da manhã, no Estádio Independência. Jogo que o Cruzeiro aí precisa e muito da vitória para continuar sonhando em se classificar para a elite do futebol brasileiro na próxima temporada. Certo que o técnico Vanderlei Luxemburgo não vai poder contar com o atacante Marcelo Moreno, ele que vai servir a seleção boliviana mais uma vez nas eliminatórias da Copa do Mundo. O jogador muito importante aí vai ficar fora nesse jogo contra o Brasil de Pelotas e também diante do Coritiba. Por outro lado, o treinador vai poder ter mais uma vez o Vitor Leque de 20 anos, que agradou bastante o técnico Vanderlei Luxemburgo na última partida diante do Guarani. Então, um jogador aí jovem, que tem muita lenha para queimar, pode ajudar bastante a equipe do Cruzeiro aí. E agora vem cá, o GE quer saber por que o Cruzeiro, gente, não evolui? Eu acho que é uma vitória que foi fundamental, né? Estrear, uma vitória, virada. Nós estamos no caminho certo e vamos continuar dessa forma. A derrota que machuca bastante. A situação nossa, é difícil, né? Time fraco, salários atrasados, saber jogar ou não a Série B, as teses são várias. E talvez as respostas também, mas o que o GE quer saber é o que o torcedor se pergunta todo santo dia. Por que é que o Cruzeiro não evolui? O Cruzeiro não evoluiu porque não tem um time tecnicamente para evoluir. Chegou no limite das suas possibilidades com esse time. Essa é a realidade, essa é a verdade. O time é ruim, simples assim. Feio, né? Jogo horrível. O Cruzeiro não sabe jogar o campeonato da Série B. O Cruzeiro não é de Série B, o Cruzeiro está na Série B. Há bons jogadores no elenco, mas é o contexto. Estamos repetindo os mesmos erros do ano passado. Tem que saber jogar a Série B. Jogo duro, pesado, pancada, porrada. Para o Cruzeiro poder evoluir dentro de campo, ele precisa evoluir fora de campo. O fator extra-campo, né? Salários atrasados atrapalham bastante. Agora cabe aos dirigentes buscar esse comprometimento também. A gente já percebeu que os jogadores eles têm muita mais motivação quando o salário está em dia. Isso não é culpa dos treinadores. O treinador como o Luxemburgo consegue extrair o máximo de cada jogador. Mas é importante que o clube também se comprometa com nossos compromissos. Só veremos evolução no Cruzeiro quando a gente conseguir resolver os problemas administrativos e principalmente financeiros desse clube. Só que tempo é só mais uma coisa que o Cruzeiro atualmente não tem. Vamos, Cruzeiro! Vamos lá falar do Cruzeiro, a sexta-feira da Raposa, que no domingo enfrenta o Brasil de Pelotas. Josias Pereira com a gente hoje para falar da Raposa, para falar do Cruzeiro por aqui no Super FC primeira edição. Forte abraço para você, Joe, boa tarde. Muito boa tarde, Bílio, boa tarde a todos os nossos ouvintes, quem nos acompanha aí também na live. Eu vou só entrar um pouquinho aqui no que o nosso grande Abras falou aí também, o Lélio. Tem que lembrar que o ano que vem, na verdade, em 2022, a FIFA já programou uma super data FIFA. A gente tem que lembrar isso daí também, né? Vão ser 16 dias entre 30 de maio e 14 de junho. É mais um problema que a CBF vai ter que resolver, porque a FIFA vai colocar aí um calendário mais longo para que as seleções possam fazer mais jogos durante o ano que vem para se prepararem, né? Para a Copa do Mundo de 2022. Lembrando que neste período também acontecerão aqueles jogos da repescagem para a Copa do Mundo de 2022. Então, ou seja, vamos ter também mais datas truncadas com as seleções jogando mais. Então, o pessoal aí tem que ficar de olho, porque vamos ter desfalques, vamos ter problemas no calendário, porque realmente a FIFA quer
trazer mais jogos para seleções no próximo ano, viu, Pedro Abílio? Só destacando isso daí. Essa data FIFA de agora, inclusive, já tirou o Marcelo Moreno meio que antecipadamente do Cruzeiro, né, Joe? Exatamente, Marcelo Moreno já foi para Bolívia, né, até para se aclimatar novamente a questão da altitude, né? A Bolívia sempre trazendo esse artifício nas eliminatórias para a Copa do Mundo, apesar de que também não vale muita coisa assim não, porque a Bolívia também não consegue sair do lugar, mas o Marcelo Moreno pelo menos é o artilheiro aí das eliminatórias para a Copa do Mundo, com 8 gols marcados, e é o desfalque do Cruzeiro para este compromisso contra o Brasil. Vai ter outros jogos também que ele vai acabar não podendo defender o Cruzeiro nesta sequência de Série B. A gente falava aí também sobre a questão do Cruzeiro, né? Envolvendo agora, justificando também a manchete, envolvendo o ex-presidente, né? Wagner Pires de Sá. Ele que acabou aí deixando o Cruzeiro por aqueles atos também de irregularidade que foram detectados durante a administração dele em 2019. O Cruzeiro já tem uma data marcada, né? Uma reunião que vai ser feita aí no dia 18 de outubro para fazer a votação da exclusão do Wagner Pires de Sá do Conselho Deliberativo do Cruzeiro. Lembrando que, como ele foi presidente, ele tem direito a ser conselheiro benemérito do clube. Então agora o Cruzeiro busca a exclusão definitiva do ex-dirigente para tirá-lo aí deste quadro de conselheiros. Lembrando o seguinte, que primeiro, né? O Itair Machado, ele não era conselheiro do Cruzeiro, então ele tinha uma cota de sócio e já foi embora. O Sérgio Nonato, a gente viu aí nos últimos dias a questão da inadimplência, ele já tinha pedido para sair do Cruzeiro, já deixou o conselho do Cruzeiro porque ele não votou nas últimas eleições pros novos conselheiros do clube, e agora também não faz mais parte do quadro de sócios do Cruzeiro. E agora só falta o Wagner Pires de Sá, que já era para ter tido uma decisão há muito tempo, né? A gente aguardava um posicionamento do Cruzeiro, e até a nota do Cruzeiro explica que essa decisão também partiu de um interesse do atual presidente Sérgio Santos Rodrigues, que vem aí sendo muito criticado pelas questões administrativas, pelas viagens, né? O custo que ele foi fazer também na Europa, mas eu passo até a bola pro Léo. Demorou demais, né, Léo? Só agora que o Cruzeiro, quase 1 ano e meio depois, 18 meses depois, o Cruzeiro resolveu tirar o Wagner Pires aí do quadro de conselheiros. Um abraço, Josias, e você pode até me ajudar, né? Porque muita gente tentava tirar ali meio que através da justiça, né? O Wagner Pires de Sá do quadro de conselheiros do Cruzeiro Esporte Clube, e foi uma novela que se arrastou. Tentaram excluir também outros conselheiros que eram acusados ali de receber dinheiro do clube. Bom, de qualquer maneira, antes tarde do que nunca, né? É uma figura que vai estar marcada para o resto da história do Cruzeiro negativamente. Por mais que tenha conquistado, né, e sido presidente em uma conquista de Copa do Brasil, o nome dele está marcado na história do Cruzeiro negativamente, principalmente por tudo que tem acontecido, né? Porque, claro, não foi só ele. Teve outra administração também. Muita gente se recorda do Gilvan de Pinto Tavares, que foi quem trouxe o Denilson, e a dívida não foi paga. Mas ele ali abriu a porteira e o dinheiro, né, o do Cruzeiro foi totalmente pelo ralo, e dívida em cima de dívida, aumentando o salário de jogador. Foi uma administração catastrófica do senhor Wagner Pires de Sá, juntamente com Itair Machado e com Sérgio Nonato. Não resta a menor dúvida. E como você disse aí, Lélio, realmente tem a questão daqueles outros conselheiros. A questão judicial deles é muito, vamos dizer assim, peculiar, porque o Cruzeiro tenta também retirá-los, né, do quadro de conselheiros, mas existem também ações legais que impedem esta possibilidade. Então a gente está vendo aí que o processo está se arrastando há algum tempo, mas pelo menos na situação do Wagner Pires, eles encontraram ali uma alternativa para tirá-lo rapidamente desse quadro de conselheiros. Lembrando que quando ele deixou o Cruzeiro no fim de 2019, após o rebaixamento, o Cruzeiro teve uma dívida total apresentada
de cerca de 800 milhões de reais. E aí sim começou a derrocada também do Cruzeiro financeiramente, o Cruzeiro com quase 1 bilhão aí em dívidas. E só para antes de fechar também o nosso noticiário aqui no segundo tempo, a gente falar mais sobre a bola, até peguei aqui alguns detalhes, porque o Cruzeiro, a gente tem que lembrar uma coisa, né? Pedro Abílio, ouvintes, Lélio, é que o ano que vem o Cruzeiro, possivelmente, né, pelas chances mínimas que o Cruzeiro tem hoje, 0,047% de acesso, já era, né, pro Cruzeiro. Então o Cruzeiro tem que começar a pensar em 2022. Em 2022 o Cruzeiro vai ter problemas também financeiros pela frente. A gente tem que lembrar aqui, por exemplo, que o clube deve 25 milhões ao Fred e 15 milhões ao lateral esquerdo Dodô, que hoje está no Atlético, e ainda tem 16 milhões e 600 mil ao zagueiro Dedé. Então os 3 atletas já dão aí mais de 56 milhões de reais que o Cruzeiro vai ter que começar a pagar a partir de 2022, ou seja, uma dívida que o Cruzeiro vai ter que resolver, porque pelo menos no caso do Fred e do Dodô é 1% de multa a cada 5 dias de atraso. Então o Cruzeiro vai ter uma dívida total, se não conseguir pagar isso aí, muito superior ao que ele tem hoje. Então é mais um problema que o Cruzeiro vai ter que resolver. Lembrando que o Cruzeiro também fez aquela situação de repactuação de salários, né? Levou pro outro ano e tal. Então são vários problemas que o Cruzeiro pelo menos esperava sanar com possível acesso à primeira divisão, e agora a situação ficou muito mais difícil ainda, porque pelo 3º ano consecutivo o Cruzeiro vai continuar na Série B. Lembrando que o Pedro Lourenço também, essa questão do patrocínio do Cruzeiro, a gente tem que lembrar que o Pedro Lourenço, ele, na questão de ser mecenas do Cruzeiro, não é bem assim, né? O que ele tem feito é tentado antecipar as cotas de patrocínio. Então o Cruzeiro hoje, ele tá junto aí com os supermercados BH até 2023, porque as cotas estão sendo adiantadas. Então ele tá ajudando o Cruzeiro, mas claro, também assegurando esse patrocínio. Então é uma questão aí de, vamos dizer assim, uma via de mão dupla assim nessa situação do Cruzeiro. Então são várias questões financeiras para serem solucionadas, Pedro Abílio. Difícil, né? Difícil porque a situação de arrecadação não evolui também, né? Muito pelo contrário. Lá no Serra Dourada, tá ouvindo a gente o Ronaldo Luciano, tá falando aqui, não sei quem votou para que esse cara se elegesse presidente do Cruzeiro. Um amador quer embarcar com um avião em pleno voo. Vamos Cruzeiro! Diga lá, Josias Pereira, o que mais temos do Cruzeiro nesta sexta, Joe? Pois é, Pedro Abílio, para lembrar, já que o Marcelo Moreno não vai poder atuar, né, nesses próximos compromissos do Cruzeiro por causa da seleção boliviana, até uma pergunta rápida para o Lélio aí, quem que ele gostaria de ver mais neste ataque do Cruzeiro? A gente lembra que o Luxemburgo, ele vem fazendo muitos testes, né? Já tem 7 jogos que o Luxemburgo não repete a mesma escalação. Então tem a possibilidade aí de termos ou o Thiago, ou o Rafael Sobis, ou quem sabe surgir o Zé Eduardo de volta ao Cruzeiro. Quem que você quer ver neste ataque celeste agora, neste jogo contra o Brasil de Pelotas, Lélio? É, boa pergunta, hein, Josias? Bom, Marcelo Moreno, como você já informou, está já servindo a seleção boliviana. Então, é o Thiago mesmo. Dessas opções aí, seria o Thiago e com o pé calibrado para domingo, né? Exatamente, vamos ver como é que o Thiago vai se comportar para este compromisso. Como a gente disse, o Zé Eduardo vem de um longo tempo também de inatividade por causa daquela situação até de um problema cardíaco, mas já vem treinando com o elenco, quem sabe ele já começa a ter algumas possibilidades, assim como o próprio Luxemburgo promoveu também a entrada do Vitor Leque, né, nos últimos jogos aí do Cruzeiro. Lembrando que a equipe do Brasil de Pelotas não vence há 15 jogos, é o lanterninha da Série B, um jogo que o Cruzeiro precisa vencer de qualquer maneira, porque continua naquela contagem ali para pelo menos chegar nos 45 pontos e se livrar de qualquer problema em relação aí à briga contra o descenso à 3ª divisão do Campeonato Brasileiro.